alunos do Instituto Bíblico Ebenezer Extensão Engenheiro Pedreira. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre a matéria Pentateuco, uma matéria básica no estudo da teologia. E o Pentateuco, logicamente, ele está se referindo a um grupo de livros. O termo Pentateuco é formado por duas palavras gregas. Penta, que significa isso, 5, e teukos, que significa estojo, receptáculo, posteriormente um rolo. 5 primeiros livros escritos ou atribuídos a Moisés. Então, Pentateuco é um livro de 5 volumes. A Bíblia faz referência a diversos nomes para definir estes livros, Pentateuco. Na página 7 do seu livro, você encontra esses nomes: a Lei do Senhor, o livro da Lei do Senhor, o livro de Moisés, o livro da Lei, o livro da Lei de Deus, a Lei de Moisés, a Lei de Deus, o livro da Lei do Senhor. A autoria do Pentateuco é atribuída a Moisés. Você encontra isso na página 9. Muito bem. O livro de Gênesis, para a gente estudar ele melhor, ele está dividido em 11 partes. A partir da página 17. Então, você tem aqui a primeira parte, a criação dos céus e da terra, de Gênesis 1:1 até Gênesis 2, versículo 3. No número 2, segunda parte, a família do homem dentro e fora do jardim. Número 2, ou letra B, que você encontra no livro. Letra C, a linhagem de Adão, Gênesis 5:1 em diante. Letra D, Noé e sua família. Letra E, as nações e a torre de Babel. O pai da fé, Abraão, está na letra F. A linhagem de Ismael, próximo do tópico. Próximo, as famílias de Isaac, Jacó e Esaú. Seguindo, a família de Esaú. Depois, Esaú, pai dos Edomitas. E a parte 11, a família de Jacó, José e seus irmãos. Isso é o que trata o livro do Gênesis, ou da Gênesis. Gênesis quer dizer origem. A Bíblia descreve que Deus criou o universo do nada. Na página 18, você encontra essa afirmação. Deus não precisou de ajuda de ninguém. Deus não precisou de matéria inicial nenhuma. Ele criou o mundo, criou todas as coisas apenas com a sua palavra, dando ordem e as coisas acontecendo. Então, o Criador existe antes da criação. Deus não tem início, não tem fim. Ele começa antes de todas as coisas. E nas páginas 19 a 21, a gente encontra aí os primeiros dias da criação. Tem que ter o primeiro dia da criação, criou a luz. No segundo dia, criação do firmamento e das águas. Terceiro dia, a criação da terra seca. Quarto dia, a criação dos corpos celestes. Quinto dia, a criação dos peixes e das aves. No sexto dia, a criação dos animais terrestres e das pessoas. E no sétimo dia, é o que a gente já sabe, ele completa a sua obra e descansa. Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 6. Houve o fator queda. Queda quer dizer o homem, depois de estar plantado no jardim, o Senhor Deus colocou lá juntamente com a sua mulher, Adão e Eva, para que cuidasse do jardim. Caberia ao homem administrar o mundo como representante de Deus, e entre as suas funções, caberia ao homem as ocupações de cultivar a terra, guardar o jardim, porém, não poderia tocar no que Deus proibiu, a árvore do bem e do mal. Nas páginas 25 a 27, a gente encontra esse título, uma história triste de ser contada. Após ser expulsa do jardim, Eva terá seus filhos. O nascimento do primeiro filho, Caim, foi concebido com júbilo por ela. Posteriormente, Eva dá luz ao seu segundo filho, por nome Abel.
mas eles já estão mais, ou já não estão mais vivendo aquela plenitude que Deus planejou. Mas vieram os filhos, Enoque, vamos lá, Enoque foi um homem que andou com Deus. Adão andou até certo ponto, né? Mas Enoque foi um homem que andou com Deus, ele foi um homem reto, através de seus pais recebeu o conhecimento de Deus e aprendeu a amar a Deus, tendo vivido um tempo do mundo antes do dilúvio, quando os homens viviam por séculos, viviam 200 anos, 400, 900 anos, né? Tinha longa vida, longevidade. Mas a proliferação do pecado trouxe a deterioração do ser humano. Houve a corrupção total da humanidade, e Deus fica descontente com a humanidade, mas Noé se agrada de Deus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 5 até o versículo número 10. E Deus coloca em Noé uma esperança para refazer a raça humana. Depois do Noé, a gente encontra aqui os homens que viveram muito tempo, né? Surge uma esperança no caos. A partir do que se pode ler, Noé manteve-se íntegro, justo e reto a Deus. Os homens viviam uma vida prolongada, conforme a gente já destacou. Mas veio a curiosidade humana, o homem novamente se voltou contra Deus e quis ser igual a Deus. No capítulo 11 de Gênesis, fala sobre a confusão das línguas. Deus confundiu as línguas quando o homem tentava construir uma torre para afrontar Deus. Isso mesmo. Passamos então a observar que a ordem do Senhor para aquele povo era nítida, era espalhar-se até os confins da terra, frutificar, se multiplicar, povoar, mas não tentar fazer algo que aborrecesse o Senhor. Então foi construída a Torre de Babel, e naquela torre Deus confundiu a língua dos homens e eles passaram a não se entender mais e se espalharam pela terra. Depois nós encontramos nas páginas 36 a 49, história de Abraão. Abraão foi um homem que resolveu amar a Deus, e posteriormente Isaque, seu filho, que deu continuidade à sua origem, né? Seguiu ali a origem patriarcal, modo de Deus tratar com o homem. Então, o fato de Deus ter uma promessa na vida de Abraão não o impediu de viver dias difíceis. Nós podemos dizer que 3 problemas fizeram Abraão perder o sono, ficar preocupado. Primeiro, afastar-se de sua parentela e amigos. Depois, saber da infecundidade da sua esposa, que ela não poderia gerar um filho para ser herdeiro da promessa de Deus. E terceiro grande problema de Abraão foi presenciar a fome na terra. Abraão e Ló saíram para a terra, mas não houve comunhão entre os pastores de Abraão e de Ló, e houve a separação de Abraão e Ló. Depois a gente encontra aqui o destaque sobre os 4 reis. Os 4 reis, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram 2 cidades que foram destruídas. Inclusive em Sodoma, Ló se encontrava. Quando nós encontramos a história de Melquisedeque, com relação à promessa, o texto de Gênesis 15, 4, mostra que Deus tinha prometido a Abraão dar um filho a Abraão. Abraão precisava crer mais firmemente nisso. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, falando de Ismael,
mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o seu herdeiro. No capítulo 17, a partir do versículo 23, encontramos a instituição da circuncisão. Segundo a narrativa bíblica, a circuncisão foi uma norma instituída por Deus nos tempos de Abraão, para separar o povo, para que o povo fosse marcado pela circuncisão. A partir deste dia, a circuncisão passou a ser exercitada pelos patriarcas desde antes da publicação da lei mosaica. Então, a circuncisão não é coisa da lei, é anterior à lei. Como já vimos anteriormente, o Senhor havia prometido a Abraão uma descendência numerosa. Entretanto, ele já contava com quase 100 anos e não tinha sucessores. Como mostra as Escrituras, quando todas as probabilidades humanas se exauriram na vida do casal, Deus mostrou uma vez mais que não é homem para que minta. Ele realizou um grande milagre e a idosa Sara ficou grávida e logo depois Isaque nasceu, o filho da promessa. A gente precisa entender que a fé, ela às vezes não combina com a razão. O Senhor pediu que Abraão sacrificasse o filho da promessa. Olha, Deus deu o filho e pede o filho em sacrifício. Nesta hora, nós entendemos que o Senhor estava provando e evidenciando a fé de Abraão, bem como a amizade e lealdade que Abraão tinha a Deus. A trajetória por nós percorrida nos faz ver que, pela fé, Abraão correspondeu à ordem de Deus, dirigindo-se ao local do sacrifício com seu filho Isaque, para fazer parte dessa sucessão patriarcal. Primeiro Abraão, depois o filho Isaque e, por último, Jacó. Nas páginas 47 em diante, a gente encontra essa história, que é uma linda história de amor. Abraão envia os seus servos a buscar entre a sua parentela uma mulher para se casar com seu filho Isaque. Notamos que, assim como orou a Deus, o servo que Abraão mandou localizou a bela e formosa Rebeca, uma mulher que se enquadrava em todas as características conforme havia sido solicitado. Nós podemos ver também que Isaque era um homem de oração e não se deixou decair pela esterilidade da sua amada Rebeca, pois tinha uma promessa de Deus para a sua família. Rebeca também era estéril. E Deus lhe deu 2 filhos de uma só vez, Esaú e Jacó. E após o nascimento de seus filhos, Isaque passará a enfrentar uma crise, uma crise como nunca vira. Dos filhos de Isaque nasceram Esaú e Jacó. Isaque já era velho, nós conhecemos a história, e ele precisava abençoar o seu filho primogênito para que ele o sucedesse no patriarcado. Mas houve uma trama, a gente chama isso de bênção usurpada. Ele enganou, ele usurpou e tomou aquilo que não era seu. Mas Isaque, pela sua condição de não mais estar enxergando, deu a bênção a Jacó. E Jacó, posteriormente, ele vai ter alguns problemas. Ele é enganado também pelo seu sogro, até conseguir casar-se com Raquel. Os filhos de Jacó, então, com Leia, ele teve Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Diná. Com Bila, ele teve Dan e Naphtali. Com Zipa, ele teve Gade e Asser.
E com Raquel ele teve José e Benjamim. O favoritismo de Jacó por José acabou por criar uma série de problemas de relacionamento entre os seus irmãos. Ciúme, eles não combinavam muito com José. José passou uma série de problemas, ele foi levado escravo, foi vendido, mas ele teve a vitória porque de escravo ele foi a governador. É uma história muito bonita e nós temos muito a aprender com ela. Às vezes nós somos levados a ser até humilhados, mas é Deus que nos exalta. Na hora certa, Ele nos leva ao ponto que Ele quer nos levar. No próximo vídeo nós falaremos sobre Êxodo, livro do Êxodo. Deus abençoe a todos.